Crise Estados Unidos e China. Hoje, aviões de guerra chineses voltaram a sobrevoar Taiwan. Segundo o Ministério da Defesa de Taiwan, 27 aviões de guerra entraram no espaço aéreo da ilha, um dia depois da visita da presidente da Câmara dos Estados Unidos, o que irritou muito Pequim. Pequim ainda não esclareceu se o sobrevoo fazia parte de algum exercício militar. Na terça-feira, a China já tinha enviado cerca de 30 aviões de guerra para sobrevoar o Estreito de Taiwan, no mesmo momento em que a aeronave dos Estados Unidos transportava Pelosi e sua comitiva e se aproximava ali da ilha. Para falar justamente sobre a crise da China com os Estados Unidos, convidamos o professor de Relações Internacionais, reitor da FMU, especialista em Direito Internacional, Manuel Furriela. Olá, Manuel, tudo bem? Seja muito bem-vindo. Tudo ótimo, obrigado pelo convite. A gente pode começar explicando, então, os motivos dessa crise entre os Estados Unidos e a China? Sim, o que nós temos ali é um país dividido. Em 1949, a China continental ela teve o seu poder tomado por Mao Tse-tung, né, um grupo de esquerda, socialistas, um grupo comunista, e ao tomar o poder, o governo que havia localmente sido estabelecido foi derrubado e alojou-se na ilha de Formosa, na ilha de Taiwan. Então, nós acabamos tendo ali uma cisão dentro do país. A China continental, a maior parte do território governado até hoje pelo Partido Comunista, e a ilha de Formosa, a ilha de Taiwan, governada por aqueles que foram derrubados pelo Partido Comunista. A ilha de Taiwan continuou sendo governada por esse grupo, formou-se como um país, mas não é reconhecido internacionalmente como sendo. E a China reivindica a continuidade, a reintegração e a continuidade de um país só. E os Estados Unidos têm sempre uma postura dúbia em relação a essa questão. Primeiramente, não reconhecem Taiwan como sendo um país, mas, por outro lado, não se opõem a qualquer tipo de manutenção de governo independente naquele território. E dizem, alegam à China que apoiam uma reintegração territorial. Mas, de qualquer forma, o governo de Taiwan é aliado dos Estados Unidos. Os Estados Unidos têm um acordo assinado com aquele governo, onde, caso a China invada para retomar a ilha, os Estados Unidos vão se envolver. Então, nós temos aí um cenário dúbio, onde os Estados Unidos fazem um jogo para manter Taiwan sob sua influência, mas, ao mesmo tempo, não reconhecendo como um país. E essa visita é considerada provocativa pela China, por quê? Porque você tem aí a representante do Poder Legislativo americano, uma alta autoridade americana, fazendo uma visita àquele território, a Taiwan, que a China reivindica como tendo que ser reintegrado ao seu. Então, Sim. Mesmo não tendo os Estados Unidos esse reconhecimento da independência de Taiwan, o fato é que, com essa visita, há um reforço do governo local. Então, a China considera uma afronta uma visita de uma autoridade tão elevada a um território que ela busca reintegrar a si, que é o caso de Taiwan. Taiwan já começou a sofrer as consequências, né, da visita de Pelosi. O governo local afirmou nesta quarta-feira que a China vai fazer um bloqueio aeronaval não oficial ao planejar exercícios militares em torno da ilha como retaliação, não é mesmo? Sim, o que nós vamos ter agora é um próximo passo. A partir do momento que a China critica essa visita, e não acredito que vá ter uma escalada militar, até porque as consequências, né, seriam devastadoras, já que os Estados Unidos, por conta do acordo que tem com Taiwan, teriam que se envolver. Então, imagine só, né, um conflito entre Taiwan, que já é bem armada, com apoio americano contra a China, nós teremos uma guerra de grande escalada naquela região. Então, eu acredito nisso. Mas medidas de retaliação começam a ser tomadas pela China. Ela já bloqueou a importação de alguns produtos de Taiwan, né, para prejudicar a economia local, e vai fazer exercícios militares ao redor da ilha, já que há uma proximidade territorial de tal forma entre Taiwan e a China que manobras chinesas militares podem ser realizadas sem que seja ou sem que haja algum tipo de necessidade de autorização de Taiwan.
demonstrando que poderio chinês e prejudicando a circulação aérea e naval em toda aquela região. Então, é mais uma medida de retaliação aplicada pela China. A agência de notícias estatal informou que Taiwan já negocia, com Japão e Filipinas rotas alternativas de avião para furar um suposto bloqueio chinês. É possível isso acontecer? São tentativas aí de ferir esse bloqueio, ou de que ele não aconteça. Mas eu não acredito que seja viável, porque a China ela tem condições de cercar toda a ilha. Então, ela consegue fazer esse isolamento. Agora, aqui, o fato que é importante é que isso também não vai persistir por muito tempo. Eu acredito que a China vai tomar uma série de atitudes, como eu disse, em retaliação, não vão ser medidas militares efetivas de confronto, porque nós teríamos essa escalada que eu mencionei, mas essas medidas elas são de retórica, são de que a China precisa, de alguma forma, mostrar o seu poderio e mostrar que não concorda com a visita de autoridades elevadas ou de cargos altos por nenhum país, principalmente pelos Estados Unidos a Taiwan, porque isso legitimaria um governo local e não é o que a China quer. A China quer retomar o domínio sobre a ilha e, a partir do momento que tem esse anseio, esse desejo, não vai aceitar que nenhum país envie uma autoridade muito elevada, personalidades com cargos muito altos, para ter aí algum tipo de diálogo, de interlocução com o governo de Taiwan. Professor, um dos problemas também é que Pelosi tem sido aí uma crítica, do governo chinês, principalmente com temas relacionados aos direitos humanos, e aí aumenta a tensão, né? Sim, e a Nancy, ela é uma política muito experiente, ela tem mais de 80 anos, e ela é de uma geração, aliás, a qual pertence também o presidente Joe Biden, que principalmente ali durante os anos 90, entendeu que os Estados Unidos tinham um papel de levar os princípios americanos ao exterior. Então, democracia, respeito aos direitos humanos e etc. Então, pela política que ela segue, pela linha política que ela preceitua, a defesa desses princípios é importante. E como a China tem um governo autoritário, não é um país democrático, e sempre é muito criticada por questões que envolvem direitos humanos, o que acaba acontecendo é que ela se vê no papel também de ter uma contraposição, de ser crítica à China. Tanto é verdade que, logo depois do massacre da Praça Celestial, lá na China, em 1989, ela visitou pessoalmente a China e organizou uma série de manifestações de protesto contra o governo chinês por aquele episódio. Então, faz parte da bandeira pessoal dela. Ela é uma personalidade de destaque, é uma política muito experiente e defende esses princípios americanos que eu mencionei, entendendo aí que contra a China ela também tem que levar essas bandeiras. E segundo o Ministério da Defesa de Taiwan, 27 aviões de guerra entraram no espaço aéreo da ilha, um dia depois da visita da presidente da Câmara dos Estados Unidos. Aí irritou mais Pequim esse fato, Sem dúvida, Nós temos aí uma questão que, com certeza, o objetivo da Nancy foi fazer uma provocação, ela discorda do governo chinês pelas questões aqui que a gente já discutiu, você também mencionou direitos humanos, é uma pauta dela, então ela aproveitou como uma visita de provocação. Quando ela era deputada, congressista, ela já praticava esse tipo de ato, mas agora como presidente do Congresso, então ela tem mais poder, ela tem uma representação pelo cargo que faz com que ela tenha mais destaque nesse tipo de questão. Então, é uma visita provocativa. E, no meu ponto de vista, não deveria ter acontecido esse ano, já que nós já temos uma tensão internacional entre Rússia e Ucrânia. Eu entendo a postura dela, é uma postura importante, a questão China-Taiwan é uma questão a ser resolvida, a questão dos direitos humanos na China tem que realmente fazer parte da pauta internacional, mas eu acredito que não era o momento agora de aumentar a tensão e ela acabou trazendo esse tipo de consequência. Pode acontecer sanções da importação de frutas e peixes da ilha, na prática ainda consideradas, na verdade, irrisórias, mas essas sanções podem acontecer aí no comércio bilateral? Sem dúvida. E é interessante, porque mesmo a China não reconhecendo Taiwan como um Estado, entendendo que é uma parte do seu território que eles chamam lá de província rebelde, parte do seu território que deveria ser reintegrado,
apesar disso tudo, o maior parceiro comercial de Taiwan é a China, né? Então, veja só que é interessante, Que eles têm uma ironia. relação exatamente comercial muito intensa. Então, a China vai tentar aí utilizar algumas medidas, né, para causar algum tipo de punição e de reação. Então, você tem essas práticas militares, esse bloqueio aeroespacial, tem também o bloqueio marítimo e as medidas econômicas. Então, a China ela quer mostrar que reagiu de alguma forma a essa visita. E um outro ponto importante, pouco abordado, é que, além propriamente da função política, da representação política, do impacto, né, que a gente tem observado da visita da Nancy, nós também temos um outro aspecto, é que Taiwan ela já rivaliza com a China em termos de tecnologia. Então, você tem, né, questão de semicondutores e alguns produtos de alta tecnologia que ambos exportam e disputam mercados. E Nancy está aproveitando ali para buscar isolar a China a partir do momento que ela também busca acordos comerciais com Taiwan. Então, os objetivos eles são até maiores do que propriamente a já importante visita política realizada por ela. Tá certo, professor. Muito obrigada pelos seus esclarecimentos. Eu acho que a gente vai continuar conversando sobre esse assunto, pelo menos durante um tempo, né? E espero contar com a sua contribuição. Eu que agradeço o convite e aproveito por parabenizar aí o seu programa. Obrigada.